por esse privilégio de estar pregando a palavra. Meu Deus. Aleluia. Quero agradecer aos irmãos, ao pastor pela confiança, o presbítero Igor, a irmã, que está pela liderança também, e todos os irmãos que se encontram na minha retaguarda e toda a nave da igreja. Amém. Todos encontrou, amém? Amém. Estou esquecendo aqui no bolso. O nervosismo está grande, eu estou esquecendo o celular, Jesus. E assim disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podeis assentar. Aleluia. Mas tremendo, Jesus. Deus poderoso. Maravilhoso. Grandioso. Aleluia. Tremendo Deus. Aleluia. Meus irmãos, pelo contexto aqui em Mateus 6, vai dizer aqui Jesus no Sermão da Montanha, né, acerca da esmola e a oração e o jejum. Mas o foco principal vai ser no versículo 19. Deus poderoso. Que ele diz, a qual foi o tema nesta noite, qual tem sido a sua distração. Em Mateus 6, a partir do versículo 19, Jesus fala sobre a importância de não acumularmos tesouros na terra, mas sim no céu. Em um mundo onde somos constantemente tentados a acumular bens materiais, Jesus nos convida a refletir sobre onde realmente está o meu e o teu coração. A pergunta que eu vou deixar nesta noite aos ouvintes é: qual foi a última coisa que roubou o seu foco de Deus nesta semana? No versículo 19, Jesus começa a dizer para os seus discípulos e nos diz nesta noite: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e o roubam. Nós vamos ver que aqui Jesus diz que a traça e a ferrugem e os ladrões como símbolo de poder destrutivo do tempo de fragilidade do mundo material. A traça destrói as roupas e o tecido precioso. Simboliza o desgaste e a corrupção dos bens materiais pelo tempo. A ferrugem corrói metais, como joias e moedas. Simboliza a deterioração natural e desaparecimento da riqueza. E os ladrões arrombam e roubam. Representa a insegurança e a perda súbita dos bens por fatores externos. Roubo, desastre e falências. Aqui o Senhor ele fala para que nós não venhamos, né, se desgastar, enfocar nas coisas que são terrenas, assim como vai dizer lá em Provérbios, né, Provérbios 23, 4, 5, ele diz: não te canses para enriquecer, dar de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isto se fará asas e voará ao céu como a águia. O autor nos aconselha a não se esforçarmos excessivamente para acumular riquezas, pois elas podem desaparecer rapidamente, como se tivesse asas de águia, voando para o céu. Ou seja, a busca desenfreada por dinheiro pode ser fútil e imprevisível. Em 1 Timóteo 6,17, ele vai dizer aos que têm riqueza neste mundo: ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua segurança nas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Então vemos aqui que o Senhor, ele fala para que nós não venhamos a juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem vai consumir e onde os ladrões minam e roubam, porque isso tudo é passageiro. Ele pede para que a nossa esperança venha estar em Deus, colocar a nossa confiança em Deus, né? E aqui no verso 20, ele já diz: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam e roubam. Um exemplo que eu quero deixar aqui, a qual também Deus vem falando na casa, a qual foi usado no domingo o presbítero Moisés, acerca dos dois crentes. Mas só vou relatar um, que é o do jovem rico. Jesus vai dizer para aquele jovem rico, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muita prosperidade. E disse-lhe Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Vemos aqui que Jesus fala para aquele jovem ele vai até o Messias, ao nosso Senhor, né?
e ali se prostra perante Jesus e diz: bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus fala: por que me chama bom? A não ser um Deus. Ele fala que é Deus. E ali ele diz esse versículo a qual acabamos de ler. Ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e reparte aos pobres. Ele sai triste por ouvir esta palavra, porque nós sabemos que ele era um jovem rico, possuía muita prosperidade, mas ele não estava disposto a abrir mão da sua riqueza para seguir Jesus. É necessário nós abrir mão de algo em nossa vida para que possamos ter a salvação. Porque sem nos abrir algo, não abrir mão, nós não iremos ter a salvação. E vamos ver que aqui Jesus conversa com aquele jovem que queria a vida eterna. Ele já cumpria os mandamentos, mas Jesus revelou o que faltava: desapegar-se de suas riquezas e segui-lo. O jovem, porém, ficou triste e foi embora, pois amava muito os seus bens. Então Jesus ensinou aos discípulos que é difícil para os ricos entrarem no reino do céu, não por causa do dinheiro em si, mas sim colocamos a confiança nas riquezas. Isto pode afastar as pessoas de Deus. Que não venhamos colocar a nossa confiança nos bens materiais, porque ela nos afasta da presença de Deus, Espírito Santo de Deus. Mas sim colocar Cristo acima de tudo, entendendo que o verdadeiro tesouro está no céu, não nas coisas materiais. Lá em 1 Pedro 1,4, Pedro vai falar que há uma herança incorruptível, aleluia, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu para nós. Então vemos que Pedro fala que é uma herança guardada para nós, para cada um de nós. Então que venhamos focar nessa herança que o Senhor disse em sua palavra. Aleluia. Que há essa herança. Aleluia. E qual é o significado da incorruptível e incontaminável? Se refere a algo que não pode ser destruído ou estragado, enquanto incontaminável significa que não pode ser maculada ou suja. Ambos dão a ideia de pureza e eternidade. Aleluia. Porque no verso 21 de Mateus, Mateus vai dizer que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a verdade. Maravilha, Deus. Oh, Jesus. Espírito Santo. Jesus. E no verso 22, Jesus vai falar a cadeia do corpo. Aleluia, que são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Aleluia. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Então vemos que a cadeia do nosso corpo é os olhos, né? Então eu deixei aqui um trecho bem interessante que diz: o Senhor usa como metáfora dos olhos sobre a nossa percepção e a nossa... Meu Deus, deixa eu botar aqui, eu estou muito nervoso. O Senhor usa como uma metáfora dos olhos para falar sobre a nossa percepção e a nossa moralidade. Quando ele diz que a cadeia do corpo são os olhos, ele quer dizer que a forma como enxergamos o mundo afeta todo o nosso ser. Se os nossos olhos for bom, ou seja, se temos uma visão pura, nossa vida será cheia de luz. Aleluia. Se nossos olhos são maus, ou seja, se temos uma visão distorcida, nossa vida se torna cheia de trevas. E o versículo reforça que se a luz que achamos ter é na verdade trevas, quão grandes são tais trevas? É um convite para a gente refletir sobre a nossa percepção e os nossos valores. Aleluia. Então, meus irmãos, a forma que vemos o mundo, ou o dinheiro, ou o sucesso e os prazeres, é o que determina se teremos luz ou treva. Aleluia. No versículo 24, Jesus vai dizer: não podeis servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aleluia. Eita, glória a Deus e Espírito Santo de Deus. A escolha inevitável, Deus ou o dinheiro. Jesus identifica os dois senhores opostos, Deus e o dinheiro. A palavra original grega é mamon, que pode significar riquezas, bens materiais ou devoção a eles. Servir a Deus significa colocar Ele e o seu reino em primeiro lugar na vida, como ele ensina no versículo 33 do mesmo capítulo. Buscar a sua vontade, a sua justiça e o seu serviço ao próximo. Servir ao dinheiro ou mamon significa fazer da riqueza,
do acúmulo dos bens, do status social ou da segurança financeira. A motivação central, meu Deus do céu, a principal fonte de preocupação e foco da vida. Neste contexto, o dinheiro se torna um ídolo ou um Deus. Um Deus, aleluia. Meu Deus amado, Espírito Santo de Deus. E no versículo 25, ele vai dizer, para que nós não venhamos andar preocupados ou ansiosos pelo comer, pelo beber ou pelo vestir. Aleluia. Porque lá em Filipenses 4:6, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pelas orações e súplica com ação de graça. Oh Deus. Em 1 Pedro 5:7, ele vai dizer, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui o Senhor nos diz, se nós andarmos preocupados pelas coisas que são terrenas, né? Ele diz aqui para que se nós andamos inquietos por alguma coisa, que venhamos se lançar aos pés do Senhor, levar nossas petições diante a Deus. Porque lá em Salmo 55:22, ele vai dizer, lança os teus cuidados sobre o Senhor e ele te ajudará. Lança o teu problema sobre o Senhor e ele te ajudará. Aleluia, Espírito Santo de Deus da verdade. E no versículo do 26 ao 32, aleluia, Jesus vai começar a falar sobre as aves do céu, que não semeia e nem cegam, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus começa a falar sobre os pássaros, dizendo que eles não plantam, nem colhem, mas Deus os alimenta. A ideia é que se Deus cuida dos pássaros, quanto mais Ele cuidará de nós, que somos mais importantes. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus aqui pergunta se alguém pode, por mais que se preocupe, acrescentar um só côvado à sua vida. Ou seja, ele mostra que a preocupação não resolve nada. Aleluia. E no versículo 28 ele diz, enquanto ao vestuário, por que andais sólido? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus da verdade. Aleluia. Jesus fala sobre os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas mesmo assim são vestidos de forma tão bela. No versículo 29 ele continua dizendo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus diz que se Deus veste a Eva... Meu Deus, já pulei aqui. Jesus, estou tão nervoso. Meu Pai amado, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor da glória. 29. Ele continua dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. A ideia é reforçar que Deus cuida da natureza com tanta perfeição. No verso 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus diz que se Deus veste a erva, aleluia, do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais cuidará de nós, homens de pequena fé. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor. E no versículo 31 ele diz, não andeis, pois inquieto, dizendo, que comeremos, o que beberemos, mas, aleluia, ou com que nos vestiremos. Por fim, ele conclui dizendo, para não ficarmos ansiosos com o que vamos comer, ou beber, ou vestir. Espírito Santo de Deus, amém. Ah, Senhor da glória. E no versículo 32 ele diz, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Então, Jesus aqui, ele diz que o Senhor, ele sabe as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Ele olha para cada um de nós, assim como ele cuida dos pássaros, ele cuida também da gente. Aleluia. Então, aqui no verso 33, a qual foi lido, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz que para tudo isso ser acrescentado na tua vida, busca ele primeiro, por mais que seja difícil, busca o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas ele acrescenta em nossa vida. Aleluia. Um exemplo que eu achei maravilhoso, que se encontra lá em Reis. Ó Deus.
Reis 1:3, que vai dizer assim: mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida vos terá riqueza e honra, mais do que qualquer outro rei. Vemos aqui um homem, um jovem, né? Acho que eu creio que é um homem, que assume agora aqui o trono de Israel. O nome dele, Salomão. A Bíblia vai nos dizer que ele andava nos preceitos do seu pai e vai oferecer holocausto a Gibeão. E ao oferecer esses holocaustos ao Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor aparece nele em sonho, à noite, e fala para Salomão: pede o que quiseres que eu te darei. Vemos aqui que Salomão, ele pede um coração entendido, que é sabedoria, que é no verso 9, ele diz: ao teu servo, pois, dai-me um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? No verso 10, Deus agrada por estas palavras, porque pareceu boa aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E disse-lhe Deus: porquanto pediste estas coisas, e não perdiste para ti riqueza, nem perdiste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então, se nós buscarmos o espiritual, buscarmos o reino de Deus, assim como Salomão fez, ele foi buscar primeiro o Senhor, ele buscou o espiritual, e o Senhor se agradou da oferta que ele fez. Aleluia, glória a Deus. Então, vemos aqui que o Senhor não só acrescentou riquezas, mas por toda a vida de Salomão foi riquezas, honra. Assim, se nós buscarmos o espiritual primeiro, o Senhor nos acrescenta as demais coisas. Aleluia. Espírito Santo de Deus, na verdade. Poderoso Deus. Outro exemplo que eu quero deixar também é Lucas 10. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios 3, continuação de 2 Reis, que vai dizer que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais, abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E o exemplo que eu queria deixar também nesta noite é acerca de duas mulheres, a qual a palavra vai nos dizer que Jesus, indo numa aldeia, essa aldeia por nome Betânia, a Bíblia nos diz que Marta o recebe Jesus em tua casa. E o interessante é que Marta também tinha uma irmã. Essa irmã, aleluia, ao Jesus entrar na sua casa, creio que Jesus estava com os discípulos. A Maria, ela se senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Enquanto Marta andava distraída e ansiosa com muitos serviços, né? E ela vem dali a sua irmã aos pés de Jesus e disse: Senhor, não te importe que minha irmã te deixe servir só? Dizer-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vemos que a distração muitas das vezes nos tira o foco de buscarmos Jesus. Muitas das vezes deixamos a palavra de lado e se preocupamos com as coisas da terra. Mas não que Marta estava errada, mas o principal ali no momento era Jesus. E nós temos que focar em Jesus. Assim como diz nesta noite: busca primeiro o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Em Colossenses 3:1 vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Paulo, ele fala para que nós venhamos buscar as coisas de cima. Ele nos aconselha aonde o nosso Senhor Jesus está na destra de Deus. Aleluia. Porque nós não... Meu Jesus amado, Jesus. Que nós não venhamos apenas buscar, aleluia, as coisas que são materiais, mas as espirituais. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
Aleluia. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar as coisas do alto, as coisas eternas, e não as coisas passageiras da terra. É um convite para vivermos com os valores do céu em mente. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E vemos que em Colossenses, aleluia, glória a Deus, em Colossenses 3 e o verso 2, ele também diz: pensai nas coisas que são de cima, aleluia, e não nas que são da terra, aonde Cristo, vemos que aonde Cristo está no céu. E eu ali meditando, meu Deus, eu pensando ali, assim, para pensar nas coisas do céu. E vemos que Cristo, ele diz, assim como foi lido, eu creio que foi confirmação, que em João 14, Jesus diz: e na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que eu, onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus disse que não nos deixaria órfãos, ele voltaria para nos buscar. Então, onde Jesus está neste momento? Ele está no céu. Então nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Assim como vamos ver, João nos deixa a carta, lá em Apocalipse, que diz assim, aleluia. Vai dizer a descrição da cidade, a nova cidade de Jerusalém, que vai dizer em Apocalipse, onde nós estaremos em breve, aqueles que perseverarem fielmente a Cristo Jesus, que vai dizer assim, no capítulo 21, do 1 ao 7, a descida do céu para a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia, glória a Deus. Ponto, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aleluia. E o mar já não existe. Aleluia. O alvo e a expectativa finais da fé do Novo Testamento é aleluia, meu Deus, é um novo mundo transformado e redimido, onde Cristo permanece com o seu povo e a justiça reina em santa perfeição. Aleluia. Vemos também, quando fala de pensar nas coisas de cima, que venhamos pensar também na Nova Jerusalém, que João vai dizer no verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É a obra de Deus, não feita por mãos humanas. A Nova Jerusalém, aleluia, está agora no céu. Dentro em breve, ela descerá à terra como a cidade de Deus, que Abraão e todos os fiéis esperavam, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Aleluia. A habitação de Deus com os homens. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus mora para sempre com os salvos. Aleluia, coisas maravilhosas. Aqui em Apocalipse descreve como é a cidade santa. Aleluia, a qual nós devemos olhar somente para o Cristo, olhar para Jesus. Aleluia, e que em breve estaremos nesta cidade também. Aleluia. Não haverá mais separação entre Deus e o seu povo. Aleluia. Em Apocalipse também vai dizer que o fim do sofrimento. Aleluia. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vemos aqui que, aleluia, passamos por um momento de tribulação, de angústia, de perseguição, mas que nós venhamos pensar no céu, a qual não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, aonde nós estaremos junto com Cristo, aleluia, glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. E os efeitos aqui vai dizer, e os efeitos do pecado, tais como a tristeza e a dor, mágoa e a morte, já se foram para sempre, porque as coisas aleluia, porque as coisas má do primeiro céu e da primeira terra foram completamente, na verdade. Os crentes apenas se lembraram das coisas santas, que valem a pena ter na memória. De certo, não se lembrarão do que ela causará tristeza. Então vemos aqui que ele quer dizer que no céu nós não lembraremos mais das coisas que nos levam à tristeza, que nos levam a sentir dor, porque nisso o Senhor tirará, só colocar as coisas boas em nossas vidas. E vemos aqui que João ele descreve como é a cidade de Deus. Aleluia. Vai dizer as muralhas e as portas no verso 12,
em Apocalipse do 21 ao 10 ao 27, ele vai começar a descrever como é a nova cidade. Aleluia. A cidade, ela tem muralhas e grande e são altas. Possuía 12 portas, representando as 12 tribos de Israel. No verso 14, ele começa a dizer: os fundamentos da cidade têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Também tem as medidas perfeitas, que vai dizer no verso 16, é o cubo perfeito. Aleluia. 12 mil estádios, aproximadamente 2.260 quilômetros de largura e comprimento e altura, que é no verso 16. Simboliza a perfeição e plenitude. Aleluia. Então vemos que o céu é coisa linda. Vemos que a cidade, as muralhas, é algo que nós temos que estar pensando a cada dia. Nós cremos que Jesus está às portas, está para buscar a tua igreja, mas ele irá buscar aqueles que estão preparados. Porque aqui vai dizer que o céu é somente para os salvos, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Porque muitas das vezes deixamos a distração tirar nosso foco, mas que venhamos nesta noite olhar para o céu, a palavra de Deus. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Oh, Jesus. Deus poderoso. Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso. E vai começar a dizer também os materiais preciosos. As muralhas são de jaspe, no verso 18. A cidade puro ouro, semelhante ao vidro transparente. Os fundamentos adornados com 12 tipos de pedras preciosas. As portas, no verso 21 diz, as portas feitas de pérola. Cada porta é uma pérola única. No verso 21, e as praças da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aleluia. Também João diz na carta, não haverá templo. Apocalipse 21 ao 22, versículo 22 diz, e nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Deus e o Cordeiro são presença constante. Não haverá necessidade de lugar específico de adoração. Ele continua escrevendo a luz da cidade. No versículo 23 ele diz, a cidade não necessita de sol, nem de lua, para lhe darem luz, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo é a luz eterna, não haverá escuridão. Então vemos que no céu não haverá escuridão, porque a glória de Deus tomará o céu, domina o céu. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. A entrada somente dos salvos. Aleluia. No versículo 27 ele diz, nada impuro entrará na cidade, e não entrará nela coisa alguma, que não contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então vemos que o céu é somente para os salvos, aqueles que estão com o nome no livro da vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E ele continua escrevendo como é o céu, a árvore da vida, no capítulo 22 ao 2. No meio da sua praça, aleluia, de um e do outro lado, o rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Aleluia, o símbolo de vida eterna e plenitude. A humanidade será restaurada, terá acesso direto à árvore da vida. Aleluia. O trono de Deus e o Cordeiro. Ele continua escrevendo no verso 3 de Apocalipse 22, diz, descreve o trono de Deus e do Cordeiro no centro da cidade. Representa que Cristo irá governar para sempre. O rio, aleluia, o rio da água da vida que flui do trono, mostrando vida eterna. A eternidade com Deus. Apocalipse 22, do 5. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. O povo de Deus reinará com ele eternamente. Meu Deus. E para concluir, meus irmãos, nesta noite eu deixo, onde está a sua visão? Meus irmãos, a palavra de Deus nos faz uma profunda jornada. Exortação de Jesus em Mateus 6, que nos adverte sobre a futilidade de acúmulos de tesouros passageiros na terra. Até a gloriosa revelação, a qual nós lemos de Apocalipse,
aleluia, que descreve nossa herança eterna. O termo que foi dito nesta noite, da distração, se torna, na verdade, um teste de fidelidade. Qual é a nossa principal distração? É tudo aquilo que toma o lugar da busca pelo reino de Deus e a sua justiça? Ou o sábio nos alerta que a riqueza, certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia? E Jesus nos ensina que não podemos servir a dois senhores, Deus e as riquezas. O jovem rico foi embora, triste, porque a sua distração, o seu amor aos bens materiais era maior que seus desejos por Cristo. Ele perdeu a oportunidade de construir um tesouro incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar. Portanto, a lição principal é clara. Devemos colocar nossa esperança não nas coisas que não dão segurança nenhuma, mas sim no Senhor, que cuida de nós, muito mais que cuida dos pássaros e dos lírios do campo. A ansiedade e a preocupação com o futuro materiais são um sinal de que nos esquecemos de que o Pai Celestial sabe de tudo o que necessitamos. Lança sobre Ele toda a nossa ansiedade. E ansiedade é o que nos liberta para focar no essencial. Que a nossa visão, os olhos do nosso ser, seja pura e focada no alto, como ensina em Colossenses 3, do 1 ao 2. Buscai as coisas que não se vê. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Não nos deixamos distrair pelas sombras da terra. Fixemos nossos olhos na Nova Jerusalém, na cidade que é obra de Deus, onde o sofrimento e a morte e a dor não existirá mais, onde a glória de Deus é a única luz, e o reinaremos com Ele eternamente. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Que o nosso coração e o nosso tesouro esteja em Cristo, pois Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. E nesta noite eu deixo a palavra ao nosso coração. Qual é a riqueza que hoje está disputando a primazia do seu coração com Jesus? E assim eu agradeço, meu Henrique, a oportunidade.